vai passar e você sairá por cima. Será que eles entenderam ou vamos tentar de novo? Vamos lá. Então diga comigo, vai. O dilúvio vai passar e você sairá por cima. Vamos ler o que está ali também, porque é bacana, né? Ó, a luta vai e você sairá por... Nós vamos dar uma passeada nos primeiros livros de Gênesis, os primeiros livros da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia. Vamos do 1 até o 9, lendo alguns versículos, até chegar aonde nós queremos mostrar. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3, ela vai pondo lá e alguma coisa eu vou acompanhar por aqui. Diz assim: no princípio, leia lá, criou Deus os céus e a... Então, diga comigo, Deus é antes de tudo. Eu tenho um tio que, sabe aquelas ideias de, eu só acredito em Deus se eu souber de onde veio Deus, né? Não dá. Deus é antes de tudo, e a nossa mente é muito simples para entender as coisas espirituais. Agora há pouco até a gente estava conversando, o irmão Justino, né? Valmir, perguntou algo para mim, né? E aí eu falei para ele, irmão, sabe o que acontece? É que a nossa mente, ela é muito limitada para entender algumas coisas, né? E Deus está muito acima de tudo isso, né? Então, da onde veio Deus? Deus é eterno, não dá para você entender. Mas e daí? Daí vai para o céu, pergunta para ele lá. Porque se você for para o inferno, o diabo não vai te contar nada, não é? Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, que o diabo ele é muito bom, por isso ele quis reinar no inferno, porque ele é muito... Irmão, reinar no inferno, o diabo foge de lá. O inferno não foi feito para o diabo sentar no trono pegando fogo, com um garfão na mão e cutucando os outros. Não, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, não para nós. Agora, você imagina bem, William, às vezes eu fico pensando nisso, como as pessoas brincam com isso, né? Que tem gente que acha que o inferno é um lugar tranquilo, que não tem problema, que lá o diabo está reinando, eu não quero ir para o céu, porque no céu é muito monótono, não quero ir para o inferno, porque vai ter festa o tempo todo. Meu irmão, o diabo foge de lá, ele tem medo de lá. E olha, é pior, né, William? Tem um lugar que é pior do que o inferno, é o lago de fogo e enxofre. É pior, a Bíblia diz: a morte e o inferno foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia chega a dizer, claro que lá ninguém dorme, mas a Bíblia chega a dizer que lá a cama, ela é cheia de vermes comendo a pessoa o tempo todo, e a pessoa não morre. Então aquele lugar não foi feito para o homem. Se foi feito para um ser que como estrutura ele é muito mais forte do que o ser humano, porque ele é espírito, você imagina o ser humano quando cai lá. E as pessoas brincam agora no carnaval, fazendo festa pro Lula lá na Sapucaí, na maior, achando, não tem problema. Tem sim, irmão. Carnaval, festa da carne. A ideia quando foi criada na Europa, o carnaval não era isso aí, era outra história, mas trouxeram para cá, e virou o que virou. Então, toma muito cuidado para não entrar nessa. O inferno é terrível, e existe, é tão real quanto eu e você. Agora, às 19h43, agora, milhões estão gritando no inferno: me dá mais uma chance. Mas a oração do inferno não é ouvida. Deus ouve a voz de tudo, menos do inferno. Os ouvidos do Senhor estão tapados ao clamor do inferno. Então, meu irmão, eu te dou um conselho, se é que você quer me ouvir.
vai para o céu. Sirva Jesus, porque o inferno é terrível, e é tão real quanto eu e você. Muitos estão no céu agora, muito felizes, mas milhões estão no inferno, já sofrendo, e ainda não é o final, porque o final é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Então Deus, Ele é eterno. Diga: o meu Deus, Ele é antes de tudo. Versículo 2, vai lá. E a terra era, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor, leia aí, mais uma vez, o Espírito do Senhor. Legal, então só para você entender, essa palavra se movia, no original, quer dizer chocava. O que é chocar? Você põe uma galinha com ovos embaixo, ela está chocando. Então ela está chocando algo que vai nascer. Então o Espírito do Senhor pairava, se movia, Ele estava chocando, criando algo. Deus planejou, Jesus formou e criou, e o Espírito Santo fez. A Trindade estava lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É duro da gente entender essas coisas, porque se eu for fazer alguma coisa, é um só. O Espírito está aqui dentro, a alma está aqui dentro, então é um só, né? Então se eu falar para você: ô irmão, você pode trazer mais água? Se possível gelada, porque também é quente essa daqui. Se é que você me entendeu o sinal? Peraí. Aí o que vai acontecer? Ele próprio, esse daqui, ele vai buscar e vai trazer. Então ele fez algo ele só. Agora Deus é trino em três. Deus é um em três, é trino. Então Deus planejou, criou, moldou tudo, arquitetou como fazer. Jesus o Filho, que também é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é trino. Aí Jesus então cria, molda, faz, e o Espírito Santo traz a forma. Lindo isso, né? Diz que Deus formou o homem do pó da terra e fez o quê? Soprou, fez o quê? O fôlego da vida. O Espírito de Deus entra no homem. Você entendeu o recado mesmo, hein? Belo corte, tá bonito esse cabelo diferente. Onde você... Quem fez esse corte para você? A sua mulher? Depois ela vai conversar com ela. Vai lá, versículo 3. É o 3, né? 3, vai. E disse Deus, vai. Bem forte. E disse Deus: haja luz e... Em Apocalipse 22:5, se você ler na sua casa, você vai ver a Bíblia dizendo que uma luz, a luz que brilha na Nova Jerusalém, não é a luz do sol, porque lá não precisa. A luz que brilha na Nova Jerusalém é a luz de Deus. Lá não tem sol, lá não tem dia, não tem noite, lá é o tempo todo claro. A luz que brilha vem do trono, vem de Deus. Você pode dar um glória bem forte, igreja? Então essa luz que você está vendo aí nesse versículo, ela não é a luz do sol, porque o sol foi criado no quarto dia, aqui é o primeiro dia. Que luz é essa? É aquela luz que Saulo, indo de Jerusalém para Damasco, para prender os crentes de Damasco, lhe apareceu no caminho uma luz mais forte do que a luz do sol. A luz de Jesus apareceu, cegou Paulo. Paulo cai e ele escuta: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele, graças à misericórdia, Saulo não fala qualquer outra coisa, mas ele diz: Senhor, quem é? Ele chama Jesus de Senhor. E Jesus não mata ele, mas tem um plano com ele. Ele se torna o maior pregador do Novo Testamento.
Você pode dar um glória a Deus? Então essa luz aí, vamos lá, versículo 26, pula lá. Deixa eu andar, senão a gente para aí. 26. Disse Deus o quê? Presta atenção. Disse Deus, vai. Bom, veja bem, a nossa imagem não é perfeitamente igual. Lembra, vai. Conforme a nossa semelhança. O homem não é igualzinho Deus, e Deus não é igualzinho o homem. Quando você vê João tendo a visão do Apocalipse, ele diz: eu olhei para o trono e eu vi um assentado sobre o trono, que ele tinha a semelhança como pedra de jaspe e sardônica, e ele diz: brilhava de uma cor, e quando eu virava o rosto e voltava já era outra. Então você não é você, nem eu. A gente não brilha não, né? Só brilha quando a glória de Deus vem sobre nós. Mas caso contrário, não. Então nós temos a semelhança, nós lembramos. Quando nós falamos a mão de Deus, não é que tem igualzinho a nossa mão, olha a mão. Eu estava lendo em outro lugar, não sei se nós vamos ler daqui a pouco, mas fala sobre o coração de Deus, né? Deus não tem um coração com veias que podem entupir, porque ele está comendo muita gordura. Não tem nada disso, né? Mas é a semelhança, é para a gente lembrar. Quando fala coração, não é? Para nós, o que é o coração? Um lugar onde a gente sente, onde a gente fica triste. Sendo que no Velho Testamento, eles achavam que o centro das emoções do ser humano eram os rins. Ai, eu estou com o rim apaixonado. Vários versículos do Velho Testamento a Bíblia fala sobre isso, sobre os rins. Eles achavam que os rins eram o centro das emoções, e nós achamos o quê? Que é o coração, que é o centro das emoções, né? Aí a gente canta: estou apaixonado. Você viu que eu dei uma puxadinha nem sei o que é a língua, o que é mesmo? O que é essa puxadinha que eu dei? Então, irmão, acabou com a minha música. Você não me ajuda, ô José? Porque o irmão aqui me arrebentou agora com essa música. Hã? Agora eu quero ver, pega lá. Dá o microfone pro irmão lá. Ele mandou dar um si. Não, pega lá. Eu não mandei inventar. Se der, você faz. Se não der, você não faz. Se. Estou apaixonado. Zé, manda bala, Zé. Respira, limpa a garganta. Vai. Estou apaixonado. Não, mas está cantando em português. Eu quero que você canta que nem eu. Estou apaixonado. Zé, obrigado, Zé. Eu já vi que nós vamos ter que combinar depois para acertar esse negócio aí, né? Então hoje nós entendemos, a gente acha também, porque Deus sabe tudo, né? Mas a gente entende que o centro das emoções do homem é o coração, né? Então, mas quando fala coração de Deus, irmão, Deus não tem esse negócio que nem nós. E hoje acordei com o pé esquerdo. Hoje Deus acordou triste. Não tem isso. Deus é Deus, Ele é espírito, diferente de nós, né? Deu para entender? Mas vamos lá, senão eu enrosco aqui também. Eu só quero dar uma caminhada. E aí Deus deu autoridade sobre o homem para dominar sobre outro homem. Ele deu autoridade de domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu poder de domínio sobre a sua criação, não sobre o homem. Está entendendo? Então quando o homem quer dominar sobre o outro, ele está indo contra a vontade de Deus, porque não foi isso que ele planejou. Aí vamos embora. Capítulo 2, versículo 21 e 22. Vamos lá. Então o Senhor Deus, vai lá, fez cair um sono pesado sobre Adão. Vai. E ele adormeceu. E Deus fez a primeira cirurgia do planeta. Vai. Deus abre a carne de Adão,
tira a costela, vai lá, as suas costelas, cerrou a carne, vai, em seu lugar, né? 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Onde é que estava Eva? Dentro de ele, dentro de Adão. Um dia Deus apareceu, ele ficou olhando para Adão, falou: Adão está muito em paz. Só arrumar um problema para você passar. Você sabe que no céu os homens vão chegar antes, né? Sabia? Está lá em Apocalipse 8:1. Haverá silêncio. Vai lá, põe lá, porque às vezes eles acham que eu estou brincando. Apocalipse 8:1. Põe lá para você ver. Vou mostrar para eles. Mas está demorando muito, meu Deus do céu. Aí, e havendo aberto o 7º selo, vírgula. É que aqui a mulherada não tinha chegado ainda. Depois que chegar, não acabou, não tem mais sossego. Então, Deus viu. Mas a minha mulher falou que nós também fala mais do que não sei o que. Mas, claro que ela está defendendo a classe dela, né? É óbvio. Mas, o que eu estava falando mesmo? Que eu não sei porque eu falei essa besteira. Um dia Deus olhou e viu Adão e falou: poxa vida, né? Adão chamou os animais, Deus chamou os animais, aí veio os animais tudo em dupla, né? O macho e a fêmea e tal, mas Adão estava sozinho. Deus falou: olha, Adão, eu vou abençoar a sua vida. Senhor, você vai me abençoar? Vou te abençoar. Verdade. Aí Deus faz isso aqui, faz ele dormir, tira a costela, forma a mulher, monta a mulher, né? Quando Adão acorda, Deus falou assim: o Adão, eu tenho uma bênção para você. Aí ele traz Eva, e a Bíblia diz que quando Adão viu Eva, ele se apaixonou, ficou doido, amou demais ela. Aí ele disse para Deus: oh Deus, onde é que estava a minha bênção? E Deus disse: estava dentro de você. Quem usava muito esse exemplo era o Po Yanchu. Quando você quer algo, engravide disso, porque uma hora vai nascer. Creia em Deus, engravide disso, continue orando, sendo fiel, e vai nascer em nome de Jesus. Então aqui Deus forma o homem, depois ele faz a mulher do próprio homem. Por quê? Porque Deus primeiro termina para depois começar. Deus criou o homem e colocou toda a humanidade até o final dos dias dentro dele. Adão era a semente. Quando Deus foi fazer a mulher, ele não criou um outro boneco de barro, não precisava, era tirar de lá, estava dentro dele. Aí Deus tira a mulher de lá, né? E a partir daí formou-se o casal, né? E Deus disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E você está aí, ó, você faz parte disso, está aí, ó. Capítulo 3, versículo 1, vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Vai. Essa falou para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então presta atenção, você vai perceber aqui que Satanás, ele é sagaz, ele usa a mesma palavra de uma maneira distorcida. Isso é um perigo. Ele usa a mesma palavra de uma maneira distorcida, ele distorce a palavra. Você vê que lá na tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, você percebe que o diabo usa a palavra contra Jesus. Ele não veio com não é assim, não, ele foi usando a Bíblia, a palavra, está escrito, né? Então ele pega texto fora de contexto para arrumar pretexto. E aí ele vem, aí Jesus também pega a palavra e rebate o diabo. Deus falou que não comereis de toda árvore. Olha o 2, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Vamos lá, ao 3, vai lá no 3, vai. Mas que está no meio do jardim, disse Deus o quê? Não comereis dele, nem nele
para que não o quê? Quer dizer, o negócio é sério. Aí olha o 4. Ela disse, não, Deus falou que se a gente comer a gente vai morrer mesmo, tem escape. Mas olha o 4. Então a serpente disse à mulher, vai lá. Ele inverteu. Ela falou, ó, Deus falou que certamente a gente morre, e a gente, para que não morrais. Aí ele vem e fala assim, não vai morrer nada, sua boba, fica tranquila. Não é bem assim não, pode ir. Pode pular carnaval, pode sair na rua, pode ficar pelado, pode aprontar, pode fazer o que você quiser, pode beber, não tem problema não. Deus entende. Peraí, entende não. O que é pecado no Velho Testamento é pecado no Novo. O que é pecado há 20 anos atrás é pecado hoje. Não mudou. Pode mudar a cor de roupa, maneira de cabelo, né? Isso pode mudar, mas princípios bíblicos não mudam. Então aqui o espírito de engano entrou, e o mesmo espírito de engano daqui, ele quis tentar Jesus lá em Mateus 4. Então que ele quebrou a cara, né? Porque aqui Eva começou a falar, opa, tem coisa aí, olha, Deus tem coisa que Ele podia me dar e Ele não vai dar. Ele mexe com orgulho, Ele mexe com aquele desejo humano de, eu quero ser igual, né? Ele conseguiu fazer isso, e aí você sabe da história. Capítulo 4, versículo 1, 2 e depois 8, vamos lá. 4, 1, e conheceu Adão a Eva sua mulher, ela engravidou, concebeu, e nasceu Caim, e disse, vai lá, alcancei do Senhor um varão, isso é, olha, Deus me deixou eu também fazer alguém. Deus fez Adão, Deus fez eu, mas eu também fiz um. Olha o versículo 2, e teve mais a seu irmão Abel. Por isso que há algumas linhas de estudo que chega a dizer que os dois eram gêmeos diferentes, né? Porque o versículo 2 não fala que novamente, né, Adão conheceu a sua esposa, mas apenas diz, e teve mais a seu irmão Abel. Então há uma linha de pensamento que acha que os dois eram gêmeos diferentes. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi, versículo 8, aí você sabe da história, Deus pede uma oferta, aquela coisa toda, Abel oferece uma ovelha bonita para Deus, e Caim oferece uma melancia, e Deus não aceitou, e Caim ficou todo chateado. 8, falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 10, vai lá. E disse Deus, o que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus não te deu domínio para matar o outro. Deus não te deu domínio para dominar sobre outra pessoa. Deus não te deu domínio para fazer maldade e tirar sangue do outro. O sangue fala. Por isso que crente não come sangue. Por isso que crente não come nada que é feito com o sangue do animal. Deus não permite isso aí. Vamos lá, 5, capítulo 5, versículo 22. 5, 22, isso aqui é lindo, viu? Vai lá. E andou, vai lá. Depois gerou a Matusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23. Foram todos os dias de Enoque, vai. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Coisa linda, né? Sabe o que aconteceu aqui? Enoque era um tataraneto de Adão. Adão ainda estava vivo, porque vivia 900 e poucos anos, dá para ver bastante gente, né, irmão? Viver 900 e tantos anos, dá para ver gente que não acaba mais, né?
Aí um dia, Enoque falou para o pai dele: pai, eu vou visitar o tataravô. Aí o pai dele falou: você pode ir, mas não fale do jardim. Não toca no assunto, porque o negócio foi grave. Pode falar o que você quiser, mas não pergunte do jardim. Legal, pai, legal. Irmão, você falar para não perguntar, aí que pergunta. Aí que pergunta. Você quer criar uma rede de fofoca? Diga, não pode falar nada. Jesus era esperto nisso aí. Jesus curava a pessoa e falava assim: fala nada. Na esquina já estava contando: fui curado. Quem foi? Jesus. Você quer criar uma linha de fofoca? A senha é: não fale nada para ninguém. Tudo junto. Primeiro maiúsculo e o resto minúsculo. É a senha. Jesus era apto nesse negócio. Então o pai dele falou: não fala nada. Mas foi a mesma coisa de falar, fala. Adão chegou lá e disse: vô, como é que era o jardim? E Adão disse: ah, meu neto, o melhor momento não era o dia, o melhor momento era a viração do dia, quando eu e a sua avó ficávamos esperando, porque Deus ia descer lá na viração do dia. A gente ficava esperando o momento, olhando um para o outro, dizendo: será que ele chegou? Será que ele já está aí? Que hora que ele chega? Será que ele está vindo? Aí a gente ouvia no jardim, de repente, passos poderosos. Bum, bum, bum. E a presença dele chegava, e ele falava conosco, e o nosso coração incendiava. Ele passeava com a gente, ele levava a gente passear. Eu acho que até eles voavam com Deus. Eles estavam em espírito ainda, estava o espírito transformado, ainda não tinha entrado o pecado. Filho, e ele contou tudo para Enoque. E Enoque, naquele dia, ele disse: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Enoque ficou tão próximo, tão junto de Deus, que chegou um dia, Deus falou: Enoque, não dá para você ficar aí, eu aqui, sobe aqui. Ai, que lindo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si tomou. Sobe aqui, meu filho, vem cá, não dá mais. Você fica aí, eu aqui, não dá, então já sobe aqui, vamos estar junto. Meu Deus. Capítulo 6, versículo 3, vai lá. Então disse o Senhor, vai. Isso que é forte, hein? Vai. Então disse o Senhor, vai. Não contenderá o meu Espírito, Espírito Santo, com letra maiúscula, vai, para sempre com o homem, porque o homem é carne. Porém, 120 anos, chegou um dia que Deus falou assim: eu vou tirar o meu Espírito da terra. Essa é a mensagem que eu prego sobre a vinda do Espírito Santo lá no Pentecoste. Deus cria o homem e ele deixa o Espírito dele aqui. Mas chega um momento que estava tão feia a coisa, tão braba a coisa, que Deus então fala: eu vou tirar o meu Espírito da terra, não dá mais. Ele vai vir de vez em quando aí para fazer alguma coisa só. Mas aí lá na frente, Jesus falando com os discípulos, ele disse assim: eu vou para o Pai, e chegando lá, eu vou conversar com Ele, e eu vou falar: Pai, vamos fazer uma experiência. A primeira vez não deu certo, o Senhor tirou o Espírito, mas vamos mandar lá de novo, de uma maneira diferente. Porque antes o Espírito ficava lá trabalhando, ajudando. Mas a gente vai fazer o seguinte: vamos pôr o Espírito dentro do homem, fazer uma experiência. E ele disse: eu vou lá, eu vou pedir para o Pai.
E a Bíblia diz que Jesus morre, então vai para o céu. E eu fico imaginando esse momento, ele dizendo: Pai, vamos mandar o Espírito lá, para entrar dentro do Valmir, para entrar dentro do William, dentro do André, da Raquel, para entrar dentro da igreja que está aí, ó. E Deus olha para o Espírito e diz: você vai? Ele deu uma olhadinha aqui para a terra e viu você. E foi amor à primeira vista. Ele disse: Deus, pode marcar o dia que eu vou. Vou! E vou ficar lá com eles até que Jesus chame a igreja para o céu. E no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, ele desce sobre a igreja. Arthur, ele está aqui, está dentro de você. O Bono está aí, ó. Ó, o Espírito Santo está aí, ó. Em quem o tem, está dentro de você. O Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo está em vós. Aleluia! Se é para Jesus, bate palma e dá glória. Versículo 8. Deus falou: eu vou destruir tudo. 8. Noé, porém, um planeta inteiro em pecado, e Deus olha e encontra Noé. Todo dia de manhã se voltava para o trono e clamava pelo Deus vivo. Versículo 14. Deus então fala: eu vou destruir tudo, mas eu vou preservar Noé e sua família. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. 22, pula lá. Assim fez Noé, conforme tudo quanto Deus tinha mandado. Então Noé faz a arca. Uma arca é construída com uma porta embaixo, uma cobertura em cima e uma janela. Então na arca tinha apenas duas maneiras de sair: uma porta e uma janela lá em cima. E a cobertura, grava isso. E essa cobertura, onde é que fica a cobertura na sua casa? Onde é que está a cobertura na sua casa? Só que a cobertura está fechada, né? Você tem que subir lá e tirar a telha, senão não dá. Então a cobertura está. Vamos lá? A cobertura está. Onde eu estou? Versículo o que eu estou? Eu estou no 14, é isso? 22, né? Agora capítulo 7, versículo 4. Vai lá. Porque passado, aí já entrou Noé, sua família, os animais que iam entrar. Aí Deus avisa, né? Porque passados ainda, farei chover sobre a 40 dias e 40 noites, e desfarei da face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que Deus havia. Noé estava aqui com, versículo 6, Noé estava aqui com 600 anos. Quanto? 7, 6, quanto? Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 15, pula lá. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, toda a carne que entraram, como Deus havia ordenado. E o Senhor Deus fecha a porta por fora. Por quê? Porque Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus é bonzinho, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Vai sim, viu? Se acerta com Deus. Se acerta com Deus. Eu vi uma frase esses dias que me machucou, me deixou preocupado. Hoje
as pessoas estão aderindo ao Evangelho e não se convertendo. Isso é muito sério. A pessoa acha bonito vir no culto domingo à noite, se adere. Como a pessoa se adere a um time, se adere a um jogo, a uma coisa qualquer. Então tem muita gente aderindo ao Evangelho e não se convertendo. Por quê? Quem está aderido ao Evangelho, chegou o carnaval, ele vai para o festival do boteco. Está nem aí. Por quê? Porque ele está aderindo. Ele não é um cristão de verdade. Por quê? Fala para mim, o Espírito Santo está agindo lá? Não, mas eu vou fazer um evangelismo. Tá bom, dá uma volta, entrega, tem que entregar e tchau. Agora, se você participar de qualquer coisa ali, você está participando de coisas oferecidas a demônios. Paulo disse assim: comei de tudo que se vende no açougue. Se alguém te convidar para ir numa festa, você vai, sem perguntar nada. Mas, se alguém disser que aquilo que está ali para ser consumido é oferecido a ídolos, cai fora. Por quê? Por causa da consciência, não a sua, mas do outro. O outro vai dizer: peraí, mas ele serve ídolo também? Não, eu sirvo Jesus. Não, mas isso aqui está sendo oferecido a São Roque. Esse bolinho de frango, esse bolinho de milho é oferecido ao São Roque. Como é que o crente senta lá e come? Ah, é pecado? Não, mas a Bíblia ensina: é oferecido a ídolos, você não participa. Você participa da mesa do Senhor, não da mesa dos ídolos. Está dando para entender? Mas eu não vou entrar muito de assunto quanto a isso aí não. Aonde eu estou aqui? Aonde eu estou? 7 o quê? 6, né? E era Noé então da idade de 600, ó, grava isso. Quanto? Versículo 15, pula lá para o 15, vai. E toda a carne que havia, acho que eu já li isso aí, né? Versículo 16, versículo 21, pula lá para o 21. E expirou que se movia sobre tanto ave como gado, como fera, réptil que roja na terra, todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida no seu nariz, tem que respirar fora d'água. Tudo o que havia no seco morreu. 23, vai lá. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, foi extinto da terra, e ficou somente, vai, Noé e a sua família, que estavam aonde? Dentro da arca. Capítulo 8, verso 1. Passou-se um tempo, lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento. Deus está soprando, Arthur. Vai parar o dilúvio, vai passar a luta, vai diminuir a tempestade. Ele sopra ainda hoje. Ele está soprando aqui nessa igreja hoje. Coisa linda isso. Versículo 11, pula para o 11. Então Noé abre a janelinha lá em cima e solta uma pomba, e ela voltou para ele à tarde, e na ponta do bico da pomba havia uma folha de oliveira, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Roger, a oliveira na Bíblia é Jesus. O dilúvio não venceu a oliveira. A oliveira suportou o dilúvio. Quem tem Jesus na vida,
Vem o dilúvio, vem a tempestade, vem a dificuldade, mas não vai matar a oliveira. Gomes, não vai matar a oliveira, Gomes, vai viver em nome de Jesus. A oliveira não foi morta pelo dilúvio. Quem está comigo, dá um glória bem forte. Versículo 13: e aconteceu que no ano, quanto ele tinha quando entrou? Quanto ele tem agora? Então quanto tempo passou? Ô, irmão, um ano. Como é que você vai manter esses bichos comendo tudo certinho? Como é que vai acontecer isso aí? Só um motivo: Jeová Jireh está no negócio. Vai haver multiplicação, 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 vai haver multiplicação. A igreja que crê vai dando glória. Vai haver multiplicação. Jeová Jireh está no negócio. Meu Deus, versículo onde eu estou, 13, né? É o 13 mesmo, né? E aconteceu 600, no primeiro ano, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. E Noé, leia aí. Vamos ver se eles vão entender. E Noé, eles não entenderam. Eu vou tentar de novo. E Noé, onde é que estava a cobertura? Por cima. Eles não entenderam. Eu vou tentar de novo. E Noé, não foi a porta que abriu, Noé tirou a cobertura. Sabe por quê? Porque depois do dilúvio você vai sair por cima. Se você entendesse, eu vou tentar de novo. Depois do dilúvio, você vai sair por cima. Aleluia! Procura se Deus abriu a porta. Não, saiu por cima. Não sei essa arca onde é que estava, como foi. Mas a única maneira, o único que está escrito de saída de Noé é aqui: tirou Noé a cobertura da arca. Sabe o quê? Porque depois do dilúvio, se você é fiel, você vai sair por cima. Se você entendesse isso. Versículo 16. Olha aí, não tem outro lugar, não fala de abertura em lugar nenhum. Mas olha o 16. Deus fala para Noé: vai, sai da arca. Ô Valmir, sai por cima. Sai por cima. O dilúvio levou um ano. Foi difícil. Jeová Jireh ajudou. Mas quando você saiu por cima. Olha que coisa linda. E sai da arca tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e Deus disse em seu... O que eu vi? Em seu coração. Não é o coração seu que está aí, que pode infartar. Não, Deus não tem isso. Mas Deus pôs algo dentro dele. Deus pôs algo dentro dele. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde criança. Nem tornarei mais a ferir a todo ser vivente como fiz, enquanto a terra durar. Vai lá. Plantação e colheita, frio, verão, dia, não cessarão. E eu termino. Pode vir o louvor. 9, 12. E disse Deus:
Este é o sinal. Acaba a chuva, você olha nas nuvens, tem um sinal, um arco-íris lindo. É Deus dizendo ainda no século 21, eu estou cuidando de vocês. Não virá mais dilúvio. O que eu prometi, eu vou cumprir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E disse Deus, fica de pé, este é o sinal da minha aliança, que eu coloco entre mim e vós. Agora vem nós, e entre toda a alma vivente. Vem para você isso aí. 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será, leia aí, por sinal da aliança entre mim e a terra. Fecha os olhos. O dilúvio vai passar, hein? E você vai sair por cima. Adore Jesus. Adore ao Rei dos Reis. Eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você vai sair por cima. Vai guardando isso no seu coração. O dilúvio fez a arca balançar. O dilúvio fez os animais ficarem nervosos dentro da arca. Passou-se um ano. Jeová Jireh estava no negócio. Deus vai suprindo as nossas necessidades. Não vai faltar. Recebe a profecia. Não vai faltar. Não vai faltar. E quando passar, te prepara a igreja para sair por cima. Uou! Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Maravilhoso Deus, que noite linda. Enquanto o mundo no Brasil estão servindo a Satanás, a igreja está de pé, adorando o nome de Jesus. Por isso, quando o dilúvio vier, a igreja sairá por cima. Aqueles que não são de Deus serão consumidos pelo dilúvio, mas os que estão na arca, a arca hoje é a igreja, meu Pai.
tem solavancos, tem horas difíceis, tem horas que a tempestade parece que não vai acabar, o vento é forte, sacode, as ondas mexem, parece que não vai suportar, mas está alicerçada em Jesus. O dilúvio não destruiu a oliveira. Jesus está vivo. Mesmo que tudo diga não, Jesus continua vivo. E esse povo aqui não vai morar no inferno, mas vai morar no céu.